Povo canoense, diria que estou no limite. Diria que estou cansado de bater na tecla Jairo Jorge da Silva e parece que eu estou falando com pedras. Porque, pelo que me é dado a conhecer, o Jairo ainda desfruta de um conceito que não lhe é próprio, como se fora um bom administrador. Mas que merda é essa? Quando eu provo todos os dias que ele é um safado, que ele coloca as pessoas para sonhar, que ele se apropria de bens públicos em proveito próprio. Não, ele pode mover contra mim o que ele quiser. Eu quero que ele tenha coragem para me provocar mais. Mas eu me pergunto, valerá a pena eu, único soldado desta batalha, que tenta de todas as formas provar que ele é um ser nefasto, que ele é um ser predador das coisas da cidade. Ainda assim, ele busca ter conceitos e os tem, principalmente nos cantos da cidade, onde as pessoas não são suficientemente esclarecidas e não conhecem, como eu conheço, o que ele fez nos 8 anos que ele passou pela administração do município. Não sei se já estou deveras cansado ou cansando. Mas eu fico triste em pensar que todas as buscas que eu fiz no sentido de provar que a sua administração só fez bem a ele mesmo. O povo se ilude. O povo é tão carente de um carinho que o fato dele, às 6 horas da manhã, estender as suas mãos cumprimentando o povo que entra e que sai dos ônibus e do Transurb, fazem com que esse povo se sinta acarinhado. Tão pouco, mas o suficiente para que ele agora almeje novamente voltar a administrar a cidade. Não quero acreditar que ele consiga. Eu não consigo admitir que, ante tantas provas documentais que eu carreguei para a justiça ao longo desses últimos 6, 7 anos, do período de 8 anos em que ele administrou a cidade, e que ele possa, de forma incólume, voltar a disputar o cargo de prefeito. Mas que merda, tantas foram as coisas que eu apresentei, que documentei, essa justiça que dorme e que nem sacudindo se acorda. A
aliado ao fato dessa pandemia que só fez mais e mais aqueles que devem, aqueles que buscam não serem julgados por seus feitos ou malfeitos. Mas eu tento sacudir essa justiça. Eu já fui em Tribunal de Contas, eu já fui em Polícia Federal, eu já fui em Ministério Público Federal, já provoquei tanto a estadual quanto a federal a nível de justiça, a nível de poder judiciário. Os processos estão lá, dormem calmamente naqueles armários próprios das serventias. E ele está aí, fazendo lives todos os dias, dizendo que o futuro de Canoas será brilhante e que ele será o condutor das políticas municipais e que tudo se fará para que a administração que hoje está aí seja até esquecida e que se busca jogar para frente uma administração bonita dele, Jairo, esquecendo-se mazelas. Mas que absurdo! Jairo é enganador. Será que eu não tenho mais qualificações para dizer? Aeromóvel é uma vergonha. O contrato de 50 milhões de dólares é uma vergonha. Dix na Matias, que absorveram 30, 40, 50 milhões de reais, ninguém vê nada. A Vala da Curitiba é uma vergonha do que consumiu de dinheiro público. Quantas outras mais? Quantas outras mais? Parque da Paz. Que vergonha. Crime ambiental. E ninguém toma providências a nível de justiça, a nível de Polícia Federal. Agora prometo que eu vou parar. Vou parar. Eu acho que eu vou baixar armas e vou procurar só ficar na planície, observando o desenrolar da política canoense. E se o povo eleger Jairo Jorge da Silva, se antes a justiça não ver o quanto foi nefasto na sua administração, vou ficar na planície observando? Deixar tudo para trás, mas de consciência tranquila, de que como cidadão eu tive a obrigação de alertar o povo. E se ainda assim preferirem que ele volte a ser o prefeito, que ninguém lhe tolha os passos futuros, e quando eu digo ninguém lhe tolha, falo da justiça, não vou mais tumultuar a minha vida pessoal, não vou mais tumultuar a vida de Jairo Jorge da Silva, e que o povo se abrace. Se o povo quer, quem sou eu para impedir? E antes que eu me despeça dessa minha tentativa quase vã de impedir que ele seja candidato
em razão de todas as bobagens, de todos os atos condenáveis que ele fez, eu vou só fazer uma última referência. Porque em determinado momento da minha vida profissional e pessoal, eu escrevi um artigo cujo título é Que Vergonha, e que abrangia uma questão que o povo mais simples da sociedade, diria até que só os mais esclarecidos desconhecem. Trata-se de pagamento e ressarcimento de despesas bancárias para empresas que prestam serviços ou prestaram para o município. Porque elas, as empresas, parece que ao tempo em que Jairo Jorge administrava o município, em determinado período, atrasou os pagamentos aos fornecedores. E o que é que eles buscaram resolver com esta situação de atraso nos pagamentos, nos seus recebimentos? Foram aos bancos, e nos bancos nas quais detinham conta, fizeram operações de crédito, não se preocuparam com juros, moratórios, remuneratórios, taxas de permanência e todo aquele cabedal de taxas sobre taxas que os bancos ardilosamente cobram. E aí, sem que o município tenha discutido sequer taxas de OF, Imposto sobre Operações Financeiras, tenha discutido taxas de permanência, juros, as empresas contrataram e o município arcou com esses custos resultantes de operações financeiras das empresas fornecedoras junto aos bancos. Nem se teve o cuidado. E quando não se teve o cuidado, eu digo o secretário da Fazenda e o Jairo, de buscarem taxas que pudessem ser interessantes ao município. Não. Contrata que nós pagamos. E assim procederam. É difícil acreditar que nós, cidadãos canoenses, paguemos por operações de crédito que os fornecedores de serviços realizaram em agências bancárias para resolverem seus problemas de caixa. O município atrasou? Não era de atrasar? Mas isso não autorizava absolutamente que Jairo Jorge da Silva e seu secretário da Fazenda na época determinassem as empresas que buscassem junto aos bancos operações creditícias e município arca. Isto não existe. Isto é assaltar o erário público. Mas foi feito. Por achar um absurdo essas sangrias ao cofre municipal, procurei encontrar razões autorizativas destes gestos de bondade. Bondade com dinheiro alheio, com dinheiro público é fácil de fazer. Mas há que responder por isso. A verdade é que essa brincadeira, antes fosse uma brincadeira, nos custou, de 2011 até outubro de 2016, o valor de R$ 4.687.700
R$ 0,73,51. Quanta coisa poderia ter sido feito em benefício do povo canoense, mormente os mais necessitados, que não são poucos, com 4.687.073,51, que foi engordar as bancas, os bancos, as burras desses banqueiros, agiotas legais. Quando eu falo nesses 4.687 que Jairo Jorge queimou, e não era dele, eu me lembro dos mais de 8 milhões de reais que ele, Jairo Jorge, foi obrigado a devolver do município ao Estado por não ter construído casas populares com aquele dinheiro, e que a devolução resultou em 12 milhões de reais. Mas como é que vocês querem que esse indivíduo volte a ser o prefeito de Canoas? E ainda me lembro de um episódio antes de finalizar. Agora eu vi o candidato do PSDB, suposto candidato do PSDB, às eleições próximas, como prefeito de Canoas, que de inopino, surpreendentemente, até para os mais chegados à coisa pública em Canoas, surpreendentemente abandonou a sua campanha, seus parceiros de PSDB, e aliou-se a Jairo Jorge da Silva como coordenador de sua campanha. É lamentável. A gente pode errar, mas eu sempre digo, a gente tem que ter coerência de gestos. Tem que ter um lado para onde ir. E aí eu me lembro deste comentário porque em 2011 eu ingressei com ação popular contra o Esporte Clube, Canoas Esporte Clube, que na época era administrado pelo agora coordenador da campanha do Jairo. Esta ação previa a transferência do valor de 1.150.000 para auxiliar o clube presidido por Felipe Martini e que estava mal. Estava mal. E o dinheiro transferido pela prefeitura, depois de observados os regramentos legais, como passar pela Câmara, tudo direitinho, aparentemente, chegou na outra ponta capado. Chegou na outra ponta menos de 800.000 reais. Mas como? Isso era 1.150.000 que Jairo repassou para o Canoas Esporte Clube, que a Câmara aprovou 1.150.000. Como é que chegou menos de 800.000 no clube? Por uma suposta indevida e ilegal intermediação de uma empresa de publicidade. Mas eu quero dizer para vocês que a justiça achou que eu estava errado em observar nisso e deu por improcedência a ação. Deu por improcedente a ação. Mas a ação popular, ela não termina no primeiro grau. Eu quero dizer, povo canoense, que não é aqui no nosso fórum, na rua Lenine Nequete, que termina uma decisão procedente ou improcedente numa ação popular. Ela tem um rito diferente. Ganhando ou perdendo, ela tem que subir para reexame necessário. Essa é a expressão, reexame necessário pelo Tribunal de Justiça.
E esta ação não subiu. Esta decisão não subiu. Problema do cartório, problema do juiz? Não quero discutir isso. Eu só quero dizer que esse processo, essa sentença de improcedência, dorme silenciosamente numa caixa no Poder Judiciário, quando ali não é o lugar dela ainda, pois deveria subir ao Tribunal de Justiça para confirmar a sentença de primeiro grau, ou quiçá entender que eu tinha razão e dar por reformada a decisão de primeiro grau, mas não dormir na caixa do cartório da 5ª Vara Civil o processo. Este mesmo presidente do Esporte Clube Canoas, que hoje é coordenador da campanha, de Jairo Jorge da Silva, estava nessa operação. Não estou levantando suspeitas nenhuma. Não, absolutamente me arvoro a isso. A própria Câmara deu pela legalidade do ato. O que eu sempre questionei foi o fato de tomarem 300 ou 400 mil no caminho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como outras vergonhas existem a nível da administração do Jairo, que agora quer voltar. E se o povo canoense não parar para pensar, não parar para analisar toda essa gama de irregularidades que eu apontei ao longo dos anos, é possível que ele ganhe. É possível que ele seja cassado depois de eleito. Mas é uma vergonha. Primeiro, pela pretensão dele em voltar, e segundo, pela justiça, que sacudida não acorda. Muito obrigado. E por essas razões, eu fico só observando, de hora em diante, o comportamento e, quiçá, o acordar do povo canoense quanto aos candidatos que se apresentarem. Muito obrigado.